Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um bate-papo barra webinar aqui da Big Company. E bom, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante, muito bacana. Mas antes de falar sobre esse assunto também, eu gostaria de apresentar, né, o meu parceiro, o meu amigo e também companheiro aí profissional, tá? Antônio. Ele faz parte do time da Kaspersky, para quem não conhece, no time de pré-vendas de lá. E hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre os recursos, os serviços da Kaspersky em geral e principalmente o nosso foco hoje, né, da apresentação e do nosso bate-papo sobre a parte de MDR, né? Mas antes a gente descobrir isso tudo junto, entender, né, o que é o MDR e tirar todo esse mito que talvez o pessoal tem um pouco, as dúvidas. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a Big Company, como que a gente trabalha hoje nesse mercado de cibersegurança. Eu vejo aqui no chat também, né, e para as pessoas que estão acompanhando, tem muitos nomes conhecidos, né, retornando aí ao nosso segundo webinar deste ano. E bom, já deixando o convite para que vocês participem também dos próximos, tá? A gente está trazendo bastante novidades, muitas marcas em si, para trazer também um amplo portfólio para vocês com diversas soluções também, tá bom? Mas falando um pouquinho sobre a Big Company, para quem ainda não conhece, não ouviu falar sobre a gente também, hoje a gente é uma empresa especializada na parte de cibersegurança, em tecnologias em gerais, tá? Alguns cases de muito sucesso da gente, a gente tem mais ou menos cerca de 3.000 clientes em base ativos, né? Trabalhando tanto com a parte de licenciamentos, né? E também a parte de serviço. Hoje a gente tem um serviço especializado para a parte de suporte técnico. Então, se seu time está precisando de um apoio, né? A gente fala daquele segundo braço, terceiro braço também, a gente consegue sustentar na parte das nossas soluções que a gente atua. E bom, hoje a gente tem uma jornada de mais ou menos cerca de 15 anos, por exemplo, nesse mercado, né? Então, já é um jovem, já, né? Um adolescente aí. Mas entre grandes marcas também trabalhando com mais tempo dentro do nosso portfólio, tá bom? E bom, para a gente fazer uma pequena introdução também sobre a marca Kaspersky, né? Acho que muitas pessoas, né, Antônio? Você mesmo deve conhecer muito mais aí, que eu conheço a Kaspersky pelo antivírus, né? Exato, né? Então, tipo assim, muitas pessoas falam Kaspersky, lembra do Endpoint já, mas para quem ainda não sabe, a Kaspersky é uma marca em si, uma empresa de segurança da informação, tá? Então, que ela não só apenas se linka para a parte do Endpoint, mas que tem todo um complexo de serviço e outras plataformas inteligentes para, obviamente, trazer mais nível de maturidade dentro da empresa. Exato, quando a gente fala de Kaspersky hoje em dia, a ideia não é necessariamente, né, só linkar ali Kaspersky com Endpoint, né? Na verdade, a Kaspersky hoje em dia ela tem um portfólio tão amplo que a gente tem soluções até mesmo, né, industriais, temos soluções de Threat Intelligence, temos soluções TMDR, né, que é o que a gente vai conversar hoje, Exato. solução para Web Gateway, solução de segurança de e-mail. Então, assim, é um portfólio bem abrangente, não somente em produtos, mas também em serviços, né? Incident Response, entre outros tipos de serviços voltados à parte de emergência, à parte de identificação de ameaças e auxílio e treinamento também. Então, a Kaspersky, para você ouve Kaspersky, a ideia é que você linke com segurança da informação como um todo. Como um todo. Não, perfeito. É uma ótima introdução para a gente realmente explorar, né, o que a gente vai estar comentando hoje também sobre o assunto de MDR, né? Mas a gente até mesmo de a gente começar a falar sobre o serviço em fato do MDR, eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades sobre a Kaspersky, né? Para quem não sabe ou para quem já ouviu falar, existe, por exemplo, um site, né, uma plataforma chamada No More Answer, né, que é uma plataforma hoje que auxilia, né, com diversas ferramentas de anti-cryptor, né, para fazer o processo de descriptografia, né. A gente não gosta muito de que as empresas estejam utilizando isso, né, porque obviamente deve ter sido depois de uma extorsão, de um ataque também, né. Mas a Kaspersky deixa, né, como uma fundadora, por exemplo, no More Answer, plataformas, né, disponíveis com mais ou menos 52 ali ferramentas para a parte de fotografia, tá bom? No finalzinho do app aí, do nosso bate-papo, eu vou deixar o link para vocês também, tá? Com uma base de conhecimento também, para que vocês consigam ali explorar um pouquinho, né, de como que funciona, como que executa também, e principalmente passar aí nas comunidades de TI que vocês participam, tá bom? Antes também de passar a bola aqui e fazer algumas perguntas do nosso primeiro bate-papo, eu sempre falo por que escolher o antivírus ou por que eu escolhi a Kaspersky em si, né?
Para quem não sabe, a Kaspersky, além de ser uma plataforma 100% contra ransomware, né? E não sou eu, nem o Antônio que está falando aqui, são ferramentas em si, né? São organizações que testam. Foi premiada aí nos últimos anos, né? Tanto 2022, 2023, ali, eleita uma solução, a melhor solução, por exemplo, do AV comparativos, tá? Então, sempre gosto de comentar e estabelecer uma base, né? Então, volto a comentar, não é o Gustavo, o especialista, coordenador aqui da Big Company, que está falando sobre uma marca, né? Mas sim, por exemplo, uma organização que testa e, obviamente, faz ali testes dependentes de outras marcas também e colocando em destaque a Kaspersky novamente, tá, pessoal? Quando a gente fala hoje em dia sobre o microfone. Quando a gente fala hoje em dia sobre Kaspersky, né, os testes, a gente fala muito sobre aonde é testado. A Kaspersky é a empresa mais testada hoje em dia. Então, todo tipo de teste em cibersegurança, todo tipo de possibilidade de teste ou capacidade de testar o produto como um todo, não somente o endpoint, não somente o EDR, não somente soluções de rede, como um todo, né? A Kaspersky ela sempre está presente nesses testes. Então, quando a gente fala sobre testes específicos, né, AV comparativos, a gente fala sobre o A/B teste, né? É importante ressaltar que a Kaspersky, durante anos consecutivos, né, sempre consegue ali alcançar o ponto, né, de 100% de detecção a ransomware. Eu gosto de falar disso com muito orgulho, porque, de fato, quando a gente fala frente a outros fabricantes, a história muda. Quando a gente fala sobre enfim, não vou citar fabricantes específicos aqui, porque Claro, não é o objetivo, né? não, Mas, assim, frente a outros fabricantes gerais, né, que a gente tem no mercado, a Kaspersky, ela sempre está ali, né, no topo, né? Sempre em primeiro lugar, contra porcentagens aí, taxas de detecção de 70%, 80%, 30%, enfim, né? Quando chega, né? E aí é aquela coisa, né? A gente faz sempre, eu procuro sempre fazer um comparativo, em questões reais, né? Quando você compra, por exemplo, quando você vai para uma guerra, você não pode ir com um colete que vai te proteger apenas 30%, apenas 40%. sim. Eu, particularmente, não me sentiria Eu não confortável. iria. Eu acho que eu Exatamente. não iria também. Exatamente. É um pouco desconfortável você estar potencialmente indo numa linha de tiro e estar ali num momento onde você pode, assim, não estar seguro de fato, né? Então, é muito complexo essa questão, porque quando a gente fala de segurança, a gente não fala necessariamente só sobre produto, a gente fala sobre segurança. A gente não fala, olha, você tem que ter um EDR, você tem que ter um XDR. Não, a Kaspersky ela sempre vai olhar e vai entender qual que é, de fato, a necessidade de segurança do negócio para conseguir, de fato, entregar uma ferramenta que ela possa, de fato, te ajudar a estar em compliance com normas, com ISOs, syscontrols, Política Nacional de Cibersegurança, entre outros pontos, tá? Isso é muito importante, apenas fazendo um breve comentário, né? A gente sempre fala sobre nível de maturidade, né? Não adianta você ter uma Ferrari e a sua rua não for asfaltada, né? Aquela questão, Exatamente, depende muito exatamente. do ponto. Então, tipo assim, isso a gente leva, tá, diariamente, por exemplo, em apresentação, prova de conceito, para entender, por exemplo, o que hoje tem dentro da infraestrutura do cliente, o que é crítico para que a gente consiga, por exemplo, trazer o melhor serviço em cima talvez de produto, em cima talvez de gestão, né? E bom, pessoal, só para a gente não deixar isso aqui muito bate-papo aberto só para eu e o Antônio aqui também, se vocês quiserem mandar algumas perguntas no chat, Por favor, fiquem à por vontade. favor, tá? Por favor, a gente vai fazer essa resenha aqui também e principalmente contando aí com a interação de vocês, beleza? Mas para a gente começar, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Toninho, Vamos lá. cara, o que é MDR, né? O que de Show. fato é o MDR? É um produto? É um serviço? Show. Quem tá do outro lado? Quando a gente fala sobre. O microfone. Quando a gente fala sobre MDR, enfim, né? Segurança da informação tem diversas siglas, né? E aquela sopa de letrinhas, né? EDR, EPP, MDR, XDR, né? Bom, primeiro é interessante, primeiro a gente entender quando a gente fala sobre segurança da informação. Quando a gente fala sobre segurança, de fato, é entender, estar de olho, né? Estar presente a algum fato que ocorre, né? Então, estar seguro ele é você estar dentro de uma zona de segurança onde você está longe de algum tipo de perigo, algum tipo de falha, né? Esse perigo, essa falha, ele pode vir de diversas questões.
Pode vir, por exemplo, de um carro que está vindo em alta velocidade quando você vai atravessar a rua, pode ser por conta de um portão que você deixa aberto, coisas do gênero. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando literalmente sobre algo em camadas. Então, quando a gente fala sobre ter um produto de cibersegurança, não quer dizer que só ter o produto Sim. vai gerar a segurança. Então é muito complexo quando a gente. Assim, esse é o cenário, né, que a gente tinha antigamente. Instalava ali uma ferramenta de cibersegurança, uma ferramenta de anti-malware, um antivírus, né, como se chamava antigamente. E olha, vou esperar que ele traga alguma informação, que ele detecte algum tipo de questão. Hoje em dia, quando a gente fala sobre cibersegurança, a gente está falando sobre um cenário muito diferente. A gente está falando sobre diversos cenários de ataques, campanhas de ataques, ataques direcionados, grupos de APT, né? APT, Advanced Persistent Threat, né? Uma ameaça avançada e direcionada para uma área de negócio. Então, a gente pensa, né? Poxa, mas como que eu consigo estar, de fato, presente na segurança do meu ambiente? Eu preciso somente instalar uma ferramenta? Na verdade, não. A ferramenta, quem opera a ferramenta é sempre a pessoa que vai trabalhar com aquilo. De fato, por Sim. exemplo, o prego ele não se prega sozinho. Você precisa Do de um martelo. martelo para que você possa pregar o prego. Então, de fato, a ferramenta ela deve ser utilizada, ela deve ser trabalhada, né? E aí, quando a Exato. gente fala sobre MDR, a gente chama de Managed Detection and Response, né? Detecção e resposta gerenciada. Qual que é a diferença de um EDR para um MDR? Quando a gente fala de EDR, Endpoint Detection and Response, ele cobre uma das camadas de cibersegurança. Quando a gente fala de cibersegurança como um todo, a gente fala sobre Firewall, a gente fala sobre Cloud Access Broker, a gente fala sobre IPS, IDS, EDR, XDR, CIEM, todas as ferramentas que criam camadas de cibersegurança para que o seu ambiente possa estar mais seguro. O MDR, a ideia dele é diferente, fazendo uma comparação com o EDR, né? Endpoint Detection Response. A ideia do EDR é que de fato você tem uma ferramenta que ela vai propiciar você conseguir responder a uma ação no endpoint. Então, foi detectada uma ameaça, por qual motivo aquela ameaça foi detectada? Qual foi as ações que aquela ameaça detectou, realizou no seu ambiente? Ela tentou baixar algum arquivo? Ela tentou alterar uma chave de registro? Ela tentou, por exemplo, se conectar com o endereço X da internet, por exemplo? Então, tudo isso são perguntas que o EDR traz a informação e permite que você dê a resposta, né? E a resposta Eu para ele. faço até uma analogia bem simples, assim, para a gente trazer esse termo, né, EDR para a prática, né? Para mim, eu coloco que um EDR em si ele é como se fosse câmera de segurança dentro, por exemplo, de um condomínio fechado, né? Então, por exemplo, ele vai procurar os porquês e como aquele tipo de atacante entrou dentro da sua Exato, casa, né? Então, exatamente. é uma questão bem bacana que, querendo ou não, você vai entender, ó, de onde veio a ameaça, quem está me atacando, né? E aí um ponto muito importante também que a gente precisa trabalhar, né? Você comentou, né? Antigamente, vamos colocar 10 anos atrás, 10 anos atrás, colocava ali o anti-malware, né, em si, tem proteção, tem vacina contra ransomware, tudo certo. Maravilha, né? Maravilha, né? Só que também, como tanto, né, as empresas, tecnologias evoluíram em si, né, para a parte de proteção, agora os atacantes também têm Passaram a evoluir. passaram a evoluir. Exatamente. E tem outras artimanhas. Então, tipo assim, eu acho que é muito olhar como que o atacante também ele tá executando, né? Exato. Você comentou, né? Hoje existe muito essa questão de o ataque para a rede de saúde, o ataque para a rede financeira, Exato. né? Então, tipo assim, tem atacantes, tá, pessoal, que são especializados, né, em cada frente, por exemplo, de setores diferentes, governo ou privado, pode ser algo do tipo, né? Perfeitamente. Então é muito interessante colocar também essa analogia para o pessoal, poxa, realmente, tá, o endpoint ele vai me trazer ali todo o processo de vacinas, assinaturas, proteção, o EDR já vai me trazer os porquês disso tudo, telemetria, e o MDR, né, como você falou, quem vai Quem vai gerenciar. gerenciar? Exato. Assim, quando a gente fala o EDR, ele vai, de fato, permitir que você consiga investigar e criar um mecanismo de resposta. Só que o cenário de TI, hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia da informação e, do outro lado, segurança da informação, a gente tem dois pontos que muitas das vezes acaba tendo um certo conflito, como, por exemplo, tempo de trabalho. Hoje em dia, muitas das vezes, né, o mesmo
colaborador que trabalha com a parte de firewall, é o mesmo colaborador que às vezes precisa apagar um incêndio com a questão de backup, ele precisa realizar algum outro tipo de operação. Então, muitas das vezes, aqueles alertas que o EDR te gera não são trabalhados. Muitas das vezes não há tempo para trabalhar esses alertas, porque no dia a dia, de fato, é uma correria, a gente sabe. A gente está aqui para falar a realidade do dia a dia. Muitas das vezes não há tempo para olhar ponto a ponto tudo que está acontecendo. Então, muitas das vezes, você pode ter uma ferramenta fantástica, porém, de fato, ela está sendo subutilizada. E aí, eu lanço um insight, né? Quem tem. Isso eu não estou falando necessariamente só sobre Kaspersky, tá? Eu estou falando sobre qualquer fabricante. Dá uma olhada lá na sua console, abre depois aqui da nossa conversa, abre a sua console e dá uma olhada nos últimos alertas, nos últimos 10 alertas, por exemplo. Sim. Todos eles foram trabalhados? Todos eles foram identificados? O porquê da ameaça? O que, que aconteceu? Quando foi executado? Já, sabe? Existe algum padrão de comportamento desses eventos? Então, tudo isso é muito importante, porque apenas deixar a ferramenta instalada e esperar que ela tome todas as ações não é o mais correto. Muitas das vezes, assim, a gente fala sobre tem uma ferramenta, porém, quais são as pessoas que vão trabalhar com essa ferramenta? E aí entra o papel do MDR, que é o Managed Detection and Response, né? Quando a gente fala de SOC, né, um time de Security Operations Center, né? Nem todas as empresas hoje em dia possuem, por exemplo, uma equipe de SOC, profissionais dedicados especificamente para atuar em cima desses eventos. E falando sobre isso também, que é uma equipe, né? Então a gente vai falar sobre custo, né? Sobre essa equipe. Para você ter por exemplo, um time de SOC internamente, você precisa de ter no mínimo um especialista por área, né? Por frente. Então você vai ter um especialista para a parte de firewall, você vai ter um especialista para a parte de endpoint, uma especialista em forense. Então, tipo assim, gera todo um custo sobre exatamente a equipe, né? Exato. E aí, assim, são custos que muitas das vezes eles acabam transcendendo o budget que o time de segurança tem, ou o que o time de tecnologia tem. E isso é um grande problema hoje em dia, porque nem sempre há a capacidade de gerar todo esse tipo de investimento. Num colaborador, por exemplo, que potencialmente possa sair da empresa, ou, por exemplo, que vá trabalhar apenas 8 por 5, né? Ou nos 5 dias da semana durante 8 horas, beleza. Mas nesse exato momento, enquanto a gente conversa aqui, enquanto a gente tem esse bate-papo, tá acontecendo ataque cibernético em todo local. Por dia, a Kaspersky detecta, por dia, a Kaspersky consegue detectar em média de 400 mil novos arquivos. Só a Kaspersky, Só né? a Kaspersky faz a detecção de 400 mil novos arquivos. Então, assim, é muita coisa. A gente entende, por exemplo, que no mesmo momento em que são 5 horas da manhã aqui, são 4 horas da manhã, do outro lado do mundo são 10 horas da manhã, são 11 horas da manhã, que é um horário onde, por exemplo, um atacante lá do outro lado vai realizar algum tipo de invasão. Ou vice-versa também, Ou né? vice-versa. Porque, querendo ou não, né? Nem todas as empresas têm o 24/7, mas a gente sabe que o atacante em si ele pode ter o 24/7 dele. Exato. Porque ele vai estar do outro lado, Exato. enquanto a gente aqui, teoricamente, está no modo de descanso, dormindo em suas casas e tudo mais, existe um atacante trabalhando para invadir uma empresa, né? Então Perfeito. fica muito, Assim, muito a complexo. gente pode até comparar com aquele time de futebol que ele tá jogando ali para não tomar gol, né? Que é muito claro isso. Assim, se você se defende todas as vezes, basta que você erre uma vez para que você tome um gol e possa ser eliminado de um campeonato ou qualquer outra coisa do gênero. É muito parecido com o que a gente tem no cenário de segurança da informação. A gente tem firewall, endpoint, EPP, CIEM, EDR, XDR, toda uma camada de segurança. Se falhar uma vez, essa camada de segurança, se houver algum nível de falha, com certeza você poderá ter um incidente de cibersegurança. E aí, aquela coisa, o quanto que isso vai custar para a operação? Quanto custa hoje em dia a sua operação parada por uma hora, por um dia, por uma semana, por exemplo? O quanto de dinheiro se perde ou deixa de se ganhar, entende? Então é muito complexo. Quando a gente fala de MDR, Managed Detection Response, a ideia do MDR, de fato, é que a gente tenha pessoas, um grupo, né, um time de serviços que ele seja capaz de operar essas ferramentas que estão no ambiente.
Então, quando a gente fala, por exemplo, né, o MDR da Kaspersky, né, o nosso MDR, ele trabalha ali em cima dos produtos que estão em cima do Kaspersky. Então, por exemplo, quando é 5 horas da manhã e você não tem um profissional ali atualmente dedicado para trabalhar naquele momento, por questão de ou contratação, ou, por exemplo, o profissional ele não está apto, né, a trabalhar ali com aquele tipo de função, você tem do outro lado uma pessoa que ela vai conseguir analisar toda aquela telemetria, o ataque, e não só te dar a informação de que o ataque ocorreu, mas de fato conseguir te entregar a resposta. Fazer o isolamento de uma máquina, parar um arquivo, excluir um arquivo, realizar uma limpeza no dispositivo. Então, assim, é, o tempo de resposta ele está muito próximo ao sucesso de fato do que a gente fala sobre cibersegurança. Existem alguns termos em quesito de SOC que a gente chama de Mean Time to Response, né? O tempo o tempo médio de resposta, né, que você tem. Perfeito. E assim, é aquela coisa, quando você tem um ataque, quanto mais rápido você conseguir responder àquele incidente de segurança cibernética, mais próximo à questão de segurança, ou mais rápido você vai conseguir estar próximo ali à questão de segurança da informação. Quanto mais rápido você responde àquele ataque, melhor é. Então, por exemplo, se você, aí é o que eu comentei agora, você tem um evento lá na sua console, quanto tempo que esse evento não foi visto? Ou se foi visto, entendeu? Então, assim, se você tem, por exemplo, todo dia uma máquina reportando algum tipo de evento, existe algo errado, a ferramenta trabalhando, mas existe algo além dali, existe algo além da máquina ou da pessoa que ela está tentando realizar todos os dias. Eu trabalhei no local, no setor bancário, onde todos os dias eu via uma pessoa tentando acessar uma rede social em um cenário bancário. Então, era meio esquisito falar. Mas, tem um dia que eu cheguei e perguntei, eu falei, por que todo dia você tenta acessar tal rede? Por que todo dia você tenta? Ah, porque teve uma vez que eu acessei esse horário e eu consegui. Aí todo dia agora eu tento, vai que eu consigo, né? Eu ouvi exatamente isso. Vindo do colaborador. Vindo do colaborador, sabe? O colaborador, muitas das vezes, ele não está preocupado com a questão de segurança cibernética. E, de fato, quem tem que estar preocupado somos nós. Nós que entregamos esse tipo de questão. Então, é aquele ponto. Você tem um colaborador hoje em dia que ele trabalha multitask. Hoje em dia, ele vai realizar vários tipos de operações, vai trabalhar também com a parte de cibersegurança, mas o quanto de tempo que ele vai, de fato, empregar na análise de um incidente, o quanto de tempo que ele vai, de fato, trabalhar em cima daquele incidente e falar, olha, essas foram as ações realizadas, essas foram as linhas de comando que esse tipo de aplicação teve. Isso é difícil de fazer. Você precisa de pessoas, de fato, que consigam entregar esse tipo de informação. E aí, com o MDR da Kaspersky, você consegue isso, de fato, via serviço, né? A gente tem alguns cases de sucesso que a gente tem muito orgulho, né, em demonstrar. Aliás, eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam ver. Isso vai ser bacana. Show. Mas gostaria de fazer uma outra perguntinha para você também, Fica à Toninho. vontade. Referente, cara, a gente comentou, né, sobre todo o processo de gestão ali que o próprio MDR, o serviço de MDR da Kaspersky que ele faz. E aí você tocou num assunto muito importante, até no início mesmo, quando eu comecei a pegar ali um pouco, estudar um pouco sobre a parte, né, de como que vem o MDR para o mercado, né? Hoje o MDR da Kaspersky também, ele consegue fazer tanto o processo de gestão, né, mas é o dorme tranquilo, né? Que a gente sempre fala, é o dorme tranquilo, tá, pessoal? A resposta também, né, cara? Tipo, de isolar a máquina remotamente, dependendo dos níveis de evento. Isso acontece mesmo, cara? Sim, isso acontece. Por exemplo, você pode ter um evento gerado por uma ação manual de um atacante ou através de um malware de fato, né? E aí, essa é a grande diferença do porquê ter uma ferramenta que você não vai somente instalar a ferramenta e deixar ela funcionando. Você vai ter um time para analisar potenciais ações que possam estar relacionadas a alguma questão maliciosa. Então, por exemplo, se 3 horas da manhã tem alguém tentando invadir, tem alguém tentando acessar o seu Active Directory e tentando fazer o dump ali das credenciais desse Active Directory, quem está realizando isso? Né? Qual é a máquina que está tentando realizar essa ação?
né? Então, assim, se eu perceber que existe uma máquina realizando essa ação, tem que acontecer? O analista da empresa precisaria olhar o evento de cibersegurança, identificar qual que é o dispositivo, isso às 3 da manhã, tá? Então ele precisaria já estar em cima de um plantão. E eu acho que é ou um despertador, né? Eu não É, sei. um Um alarme, alguma alerta. coisa assim, a sirene, enfim. Já o time com o MDR já é um pouco diferente. Quando você está conectado com o time do MDR, ele vai estar olhando aquela telemetria com profissionais 24/7, barra 365. Então, se der 3 horas da manhã tiver alguma atividade suspeita, o próprio time do MDR já pode ir lá e fazer o isolamento daquele dispositivo, excluir algum artefato que está realizando algum tipo de operação e você vai apenas receber a notificação. Olha, isso aqui estava sendo realizado, era um processo malicioso, ou potencialmente algo malicioso ocorrendo. Eu já isolei a máquina. Já isolei a máquina, Ah, já não. parei o processo, já excluí o arquivo, por exemplo. E aí, assim, a gente tem dois modos de trabalhar, né? Eu gosto de abordar como o modo ativo e o modo passivo. O modo passivo, de fato, ele pode apenas te avisar. Você pode selecionar como você quer trabalhar, só ligar uma chave lá dentro da ferramenta. Eu quero que você me avise caso alguma coisa ocorra. Ou eu quero que você já responda caso alguma coisa ocorra. Entendeu? Legal. E aí isso aí também pode, como você comentou, pode ser totalmente configurado, né, galera? Porque, querendo ou não, num processo que a gente até faz, tá? E uma boa prática, tá? Tanto para uma parte de MDR, mas também para outras frentes, tá? EDR, XDR também. É entender, por exemplo, como funciona o seu ambiente. Então, geralmente, a gente deixa isso no modo passivo, né? Nos primeiros dias, para entender os alertas e acompanhar isso de uma forma mais detalhada. E depois, né, que você tem todos os seus processos de whitelist dentro de casa, a gente começar a trabalhar no modelo que eu gosto muito de comentar, que é o modelo Zero Trust, né? Tipo, zero confiança. Então, eu já conheço o meu ambiente e, por exemplo, já fiz as minhas listas de exclusão, tudo que é desconhecido, eu Perfeito. bloqueio, né? Então, entra nesse conceito também. Uma questão aqui que eu gostaria também de levantar, né, mais como curiosidade, né? Eu acho que a Kaspersky hoje em dia olha muito a parte, né, não só do malware em si, né, do ataque, mas os atacantes, né? Você com mais propriedade pode falar, né? Eu É, já ouvi falar muito sobre que a Kaspersky tem um time, né, de pesquisadores olhando realmente como que os atacantes eles executam tudo isso, né, Toninho? perfeito. Quando a gente fala sobre esse time especificamente, a Kaspersky ela é detentora assim, de várias detecções, né, de novos tipos de malwares, novos tipos de ataques, novos tipos de mecanismos de ataques. Então, eu vou compartilhar um slide aqui que representa essa questão de telemetria, né? Telemetria é quando a gente tem ali a máquina executando alguma função e enviando essas informações, né? Então, a conversa ali entre essas máquinas, né? O que está acontecendo? A Kaspersky, a gente tem uma equipe global de pesquisa e análise. E é muito interessante ressaltar que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos analistas brasileiros. Por que a gente tem um analista brasileiro? Qual a necessidade de eu ter uma pessoa, um pesquisador de cibersegurança no Brasil? Eu olhei ontem. Ontem o Brasil foi o terceiro país mais atacado no mundo. E aí a gente tem algumas particularidades, como por exemplo, vamos falar de Pix. Tenta explicar Pix para um alemão. Tem como, né? É É um assunto outra, até meio delicado, né? é outra realidade. Assim, a forma como o brasileiro tem as questões do Brasil, Pix, boleto, a gente fala sobre épocas de eleição, feriados específicos, carnaval, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E como a gente trabalha também, né? Se eu Exato. pensar o modelo fora do Brasil, assim, o americano ele não tem muita aquela ligação de fazer comunicação via WhatsApp, né? No caso. Aqui o Exato. Brasil em si utiliza muito o O WhatsApp. WhatsApp é para tudo. Fora do país, você vai colocar nos Estados Unidos, é mais o SMS ou o FaceTime da vida, Pois é. né? Então, tipo assim, são o modo que o brasileiro, o jeitinho brasileiro de Perfeito. ser, né? E assim, quando a gente fala aí, por que, né, ter uma pessoa no Brasil, né, pessoas brasileiras? Porque existem ameaças que são ameaças regionais. Existe uma ameaça que a gente chama de reboleto, né? Essa ameaça,
um malware que ele consegue alterar o código do QR Code do Pix da fatura, seja do cartão de crédito, seja da Vivo, da TIM, ou do que você for receber o seu e-mail. Então você tem um malware dentro do seu celular que ele vai entrar na sua caixa de e-mail, alterar o QR Code do Pix e deixar o e-mail como não lido. Na hora que a pessoa vai lá, acessa lá, pô, o e-mail aqui da TIM, por exemplo, vou pagar minha conta. Pô, legal, vai lá, escaneia o QR Code, eu pego o código do QR Code, o copia e cola, né? E vai lá e paga, e a pessoa acabou de receber, a pessoa acabou de sofrer um golpe dentro do próprio celular. Então, assim, existem cenários. Isso, por exemplo, não vai ocorrer, por exemplo, em um outro tipo de sistema de pagamento externo. Ou, por exemplo, várias outras questões que apenas o Brasil possui. Então, você tem um pesquisador brasileiro, de fato, ele vai trazer a capacidade de você conseguir ter detecções reais do que você tem aqui no Brasil. Muitas das vezes, utilizar. E aí se fala, né? Aquela coisa, né? Poxa, eu vou pegar uma solução X. Essa solução, ela apenas olha um lado do mundo, ou ela vai olhar apenas ali algum país específico, ou ela entende. Assim, você tem um grupo, né, uma equipe global de análise permite isso, você ter detecções específicas de acordo com cada localidade e as suas particularidades. E aí, né, essa equipe global, ela faz ali, né, um enriquecimento do que uma coisa que a gente chama de Kaspersky Security Network. Hoje em dia, por exemplo, se uma nova ameaça for encontrada em qualquer país, em qualquer local, essa informação ela sobe para essa security network, né, uma cloud de segurança da informação, um banco de dados online, né? E aí o produto, mesmo que você não tenha atualizado base, mesmo que você não tenha realizado esse tipo de questão, essa informação já está disponível para o produto. E sabe o que que é legal dentro disso, cara? Eu gosto muito de comentar sobre maturidade, Exato. né? Bom ponto, cara. Muito bom ponto. A Kaspersky em si tem essa KSN, né? Que a gente vem da parte técnica, a gente abrevia tudo, o KSN, Kaspersky Network, né? Que ele tava comentando. E ela vem com essa base com mais de 10 anos. Então, tipo assim, é um enriquecimento muito forte, né? Não estamos falando de uma inteligência que veio, por exemplo, em 2020, né? Estamos falando de pesquisadores trabalhando e principalmente, tá? Diminuindo nível de falso positivo, que é muito importante também, né? Questões que o suporte técnico sabe muito bem, né, que acaba enchendo o saco, né, essa questão, mas também te dá um nível de maturidade muito grande, né? Imagina, você sofreu um ataque do outro lado do planeta, na China, os pesquisadores, a KSN, ela está atualizada, né? Então, tipo assim, a Kaspersky, ela trabalha de um jeito muito bacana, né? Porque a gente não tem apenas um módulo em si de proteção, você tem todo um contexto, né? Entre proteções avançadas, proteções essenciais e proteções gerenciadas também, Exato. né? Então isso é muito interessante. Bom, você ia trazer um caso para mim Vou trazer. de sucesso. Vou só explicar Claro. um último ponto. Quando a gente fala sobre todas essas fontes de informação, o time de pesquisa e análise, a KSN, a gente também tem o GERT, né, que é a equipe de respostas a emergências global. Então, por exemplo, hoje deu um problemão, por exemplo, no Senado, né? A Kaspersky ela consegue atuar, a gente tem um grupo de resposta, de fato, a emergências cibernéticas do mundo, né? Quando a gente fala de search, né? Quando a gente fala exatamente, né, de um grupo de emergência e resposta, na capacidade ali de você conseguir responder ali um ataque cibernético, você ter pessoas que podem realizar, estão habilitadas a realizar esse tipo de operação. Todo esse conhecimento, veja, aí olha a diferença de você muitas das vezes construir um SOC ou contratar um SOC local que, por exemplo, vai ter apenas informações daquela região, ou, por exemplo, ali apenas dentro do seu quadrado, vamos dizer assim. Já a Kaspersky, o serviço de MDR da Kaspersky, independente da ameaça ou do qual é o tipo da ameaça, a gente tem fontes de comparação que vem ao redor de todo mundo. E aí você perguntou do case, eu vou trazer aqui um case de sucesso, tá? Que a gente tem. Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse case de sucesso é a da Fundação Casa. Esse aqui eu gosto de falar. Eu fico até feliz que hoje em dia, né, a gente tem esse case de sucesso, tá? Por quê, né? A Fundação Casa, em 2023, ela
recebeu ali, né? Ela trocou os produtos, aí tinha uma linha de Kaspersky, aí subiu o nível de maturidade, como você Aí, estava comentando, aí comentamos sobre isso, não são etapas, né, em si. etapas, exato. Exato. Hoje é em frentes ali de etapas, tá? Para quem não conhece ali um pouco sobre as linhas Kaspersky, a gente vem de linhas fundamentais, né? Outras linhas, por exemplo, intermediárias e linhas expert, né? Então, tipo assim, não quer dizer que hoje você não precise ou não possa ter uma Ferrari, mas a gente vai trabalhar isso de uma forma, por exemplo, como uma escala, né? Então, primeiro fundamentos, depois uma linha intermediária e, obviamente, trazendo mais da expert, né? Exato. Mas, cara, comenta um pouco como que foi, né? Trabalhar em si nesse projeto, né? Cara, assim, eu tô na Kaspersky há mais ou menos 5 anos e meio para 6 anos, né? Ao decorrer dessa jornada que ainda estou nela e quero ficar enquanto eu puder, assim, eu particularmente posso falar, eu gosto de trabalhar na Kaspersky. Eu sinto gosto de trabalhar na Kaspersky, porque a gente tem não só profissionais incríveis, como uma equipe de especialistas, o time se conversa muito bem. Então, dá gosto da gente conseguir trabalhar nesse tipo de questão. Eu trabalhei na área de serviços profissionais nessa época, né, onde chegou esse projeto, e na época eu fiz a implementação não só dos novos produtos, mas também da questão do MDR. E aí foi muito legal ver assim a mudança do time. O time ter uma coisa e aí a gente fazer a implementação, fazer o turnover, virar a chave ali. E aí ele olhar e falar: Nossa, cara, isso aqui é muito bom. Assim, o que ocorreu, né? Lá na Fundação Casa, anteriormente, né, eles tinham um produto que era mais específico, né? Era um produto mais não digo um produto de entrada, já era um produto bem avançado, né, com criptografia, patch management, só que aí a gente colocou a camada de MDR, né? Basicamente, quando a gente fala sobre os resultados, né, que a gente conseguiu, o CEO, né, na época, que era o Júlio Signorini, ele disse as seguintes palavras, né? Passamos a ter visibilidade sobre microincidências, receber feedbacks de possíveis ameaças e saber quais são as vulnerabilidades do nosso parque. Conseguir identificar, né, e ver ali o que a gente precisa de fato olhar, de fato trabalhar. De fato, responder De fato também, responder. exatamente. E é até interessante comentar isso, né? Porque, tipo assim, nessas palavras que ele comentou, ele colocou micro incidentes, cara. Então, tipo assim, muitas das empresas em si, eu falo no contexto geral, tá bom? Pequenas, médias e grandes empresas. Exato. Às vezes não tem um nível de visibilidade das ameaças, né? Para quem ainda não sabe, eu gosto também de tirar alguns mitos, né? Quando você sofre um incidente, você não sofreu um incidente na madrugada. Semanas ou meses anterior. Porque tem os atacantes em si, né? Agora com ataques direcionados, né? Os ataques mais direcionados para as empresas, acabam pesquisando quem é o CEO, quem é o diretor, quem é o coordenador em si, para quem consiga ter, obviamente, mais uma efetividade, né? Naquele tipo direcionamento, naquele direcionado. Então, tipo assim, com uma solução que você tem visibilidade de micro incidentes também, obviamente a gente consegue entender as vulnerabilidades e responder ela também, né, cara? Mais rápido. A gente tá Obrigado. obrigado, Obrigado. Rafael, tá? A gente tá do lado do A outro gente está aqui, ligando e então desligando os microfones. ligando, desligando, tá Nesse bom? caso, o que eu estava comentando, né? Existem dois termos, né? MTTD, Mean Time to Detect, e o termo Mean Time to Response, né? O tempo médio de resposta, o quanto de tempo que eu vou demorar para responder caso uma ameaça ocorra. Um ponto, né, que a gente estava comentando sobre ter o EDR, né, ter a ferramenta, né? Mas, por exemplo, se você não tem pessoas para operar essa ferramenta, a ferramenta ela vai operar enquanto ela conseguir. Porém, de fato, ela precisa que você faça o R, que é o response, de fato. Quando você tem o MDR, aí a gente tem aqui o relato, né? O upgrade do EDR, né, com essa questão, né, do MDR, passou a contar com a proteção 24 por 7, né? E, de fato, né, conseguir
ter ali a capacidade de fazer a resposta, né? Qual foi o ponto que eles comentaram, né? Estávamos enfrentando dificuldades por conta do time reduzido e do tamanho da instituição. A gente está falando de uma instituição de 4.500 licenças. É licença pra caramba. É muita máquina. Então, de fato, Te falar aqui com mais ou menos 60, 70 já dá um trabalho aqui pra mim, cara. Tá vendo? Entendeu? Que, tipo assim, a gente brinca, tá, internamente, que além das máquinas, você tem um grupo de pessoas ainda trabalhando contra você. Então, tipo assim, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Então, assim, 4.500 máquinas, né? Você ter um time de X pessoas para não só trabalhar com a ferramenta de DR, mas também olhar todo o panorama no quesito de tecnologia do ambiente, isso fica muito pesado. E muitas das vezes você tem uma ótima ferramenta, você tem uma ótima funcionalidade, porém você não consegue dar tração nessa funcionalidade. E aí ele comentou, né? Vimos uma situação favorável para fazer o salto para o MDR e ter o SOC da Kaspersky trabalhando conosco. E aí, justamente, né, com essas questões, a gente conseguiu ali aumentar, né, o nível de detecção, o nível de capacidade, né? Então, agregou-se uma série de funcionalidades, né, para ter uma segurança além do endpoint, além do EDR. Então, ele deixa de ter apenas uma ferramenta que ele vai alertar, explicar e falar, olha, você precisa ver isso aqui. Para ele ter um time operando do outro lado e falando assim: olha, isso aqui aconteceu, já fiz isso, já tomei essa ação, tá aqui o relatório, tá aqui o dashboard das questões que foram realizadas nesse ambiente. Entendeu? Isso é muito legal, cara. Show. E, cara, para comentar, né? Tipo assim, como que a gente consegue, né? Iniciar o MDR dentro de uma estrutura hoje? Uma pergunta que veio até no início, né? Quando a gente começou a fazer o processo de capacitação do serviço MDR aqui, junto com os colaboradores, o time técnico comercial também na Big, né? E aí surgiu a dúvida, hoje, como que funciona, cara, essa forma de licenciamento? Como que hoje a Kaspersky trabalha em outras frentes nos usuários também? A gente tem alguns casos de sucesso também dentro da Big também, que a gente fez projetos, né, que a gente pode depois até citar. Mas hoje, cara, como que funciona aí o licenciamento da Kaspersky para essa frente de MDR, Ele vai cara? de acordo com a quantidade de dispositivos que vão entrar no MDR, né? O ideal é que a gente tenha todo o parque sendo analisado. Muitas das vezes, em alguns cenários, por exemplo, por questões de restrição orçamentária, ou não é possível colocar todas as máquinas, beleza, coloca os servidores, coloca as máquinas que são mais críticas. O ideal mesmo é ter todo o parque, tá? A gente não quer, por exemplo, que você tenha apenas visibilidade sobre essas máquinas. Assim, o ataque ele pode vir de qualquer fonte, qualquer dispositivo. Qualquer ponto. E aí, então, de fato, o licenciamento ele é feito através de dispositivos. Clientes que já têm uma ferramenta, né? As antigas ferramentas ainda, né? Nosso portfólio foi reformulado, né? Agora a gente tem o Next EDR, a gente chama de Kaspersky Next, né? A gente tem a linha Foundations, a linha EDR Optimum e a gente tem a questão do XDR também. Quando você tem a ferramenta do Kaspersky, o MDR vai atuar em cima da ferramenta do Kaspersky. Das telemetrias que a Kaspersky ela traz para dentro desse ambiente Perfeito. também. Você habilita dentro da sua ferramenta que você já tem lá implementado a capacidade do time de SOC analisar toda a telemetria que ela realiza. Então, tem Kaspersky, a gente consegue, né, fazer esse handover, assim como a gente fez, né, com a Fundação Casa, para o MDR. E aí, a partir do momento em que ele tem essa camada de serviço, ele já passa a realizar esse tipo de operação. E eu gosto muito de comentar sobre a questão da prática, né, cara? Tipo Sim. assim, a gente comentando aqui, vamos se dizer, poxa, Gustavo, poxa, Antônio, muito bonito, cara, mas como que eu implemento tudo isso, né? E aí vem um ponto que, tipo, muito importante, né? E muito legal também que a Kaspersky fez, não só na linha, né, de serviço do MDR, mas do EDR também, é o quê? Otimizar, deixar isso dentro de um único aplicativo, tá, pessoal? Então, o método que você tem hoje, por exemplo, de implementação é habilitar mais uma feature, habilitar a telemetria para que os pesquisadores, para que o time, obviamente, de forense da Kaspersky, ele consiga enxergar dentro do seu ambiente, tá bom? Então, eu sei, eu até me preocupo um pouco, me colocando do outro lado da tela, talvez, né? Como que eu vou implementar tudo isso, né? Negócio maravilhoso, mó legal, mas imagino que deve ser terrível. Exato. Muito fácil. Exato. A questão do MDR, assim, a gente já tem ali, por exemplo, quem tem Kaspersky aqui na call,
conhece que tem o Kaspersky Endpoint Security, né? For Windows, for Linux, enfim, o que seja. A gente apenas habilita o componente, existe uma tarefa lá que você roda, né? No Security Center, né? Ele vai habilitar esse componente e a gente configura o Security Center para que ele possa acessar. Cria conta, né, no MDR, né? A pessoa usuário @empresa.com, né? Faz ali o registro no MDR, passou o licenciamento, fez o login no KSC, tá feito. Simples assim, não tem reimplementação, reinstalação, putz, eu preciso migrar, tirar o que eu tenho instalado agora para instalar uma coisa nova. Não, negativo. A única coisa que é feita, né, é criado essa tarefa, né, de alterar o componente e fazer a configuração na central de gestão. Pronto. A partir dali ele já está conversando com o MDR. Isso é legal, tá? Eu acredito que esteja, como eu comentei, né? Tem bastante nomes aqui conhecidos, né? E principalmente para o pessoal que está utilizando o ambiente Kaspersky, é uma mudança de chave muito rápida mesmo, tá bom? E aí, pessoal, vem até um convite para vocês, tá? Mesmo ele sendo, por exemplo, um serviço gerenciado, tá? Há uma possibilidade, né, Antônio, da gente fazer também se surgir alguma dúvida, vocês quiserem evoluir no projeto, de uma POC. E eu convido vocês para fazer a prova de conceito. Por quê? Na prova de conceito eu falo que é o test drive da solução. Assim, cara, não tem como. Não estou puxando a sardinha, tá? Vamos se dizer assim. Mas, de fato, quando a gente passa a realizar ali uma prova de conceito com o MDR, e aí a gente acaba vendo, por exemplo, eventos que antes não tinham algum tipo de análise, ou sequer tinham algum tipo de análise, você vê ali uma análise detalhada, linha por linha, todas as ações que aquela ameaça estava tentando realizar, linhas de comando, né? Os pontos, o ponto a ponto ali o que foi feito, o plano de ação que precisa ser feito, ou já o mecanismo da resposta. Assim, fala, nossa, mas eu não preciso fazer nada. De fato, você não precisa fazer nada. A ferramenta está instalada, a gente tem o time ali do outro lado já realizando ali os processos ali de parar um processo, isolar uma máquina, já tomar ação de fato, né? E aí, o que isso muda, né? Aí fala, putz, você tem um enablement, que o seu time vai poder focar em outras tarefas do que são de fato ali não focar apenas no operacional, mas focar no que é estratégico para o negócio. Muitas das vezes, a segurança cibernética hoje em dia ela é um ponto estratégico, mas a partir do momento em que você tem liberdade, você vai pegar o seu time e vai falar: olha, eu já tenho ali trabalhando, a ferramenta ali já fazendo operação. Time, vocês agora vão começar a trabalhar de forma estratégica para a organização, se adiantando frente a ataques, se adiantando frente a novas questões cibernéticas, trabalhar no projeto de expandir, seja qual for a função, né? E aí, o último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, isso tá fresquinho, tá? Saiu tem 9 horas, tá? Pode Vou falar. falar que a gente é o primeiro, cara, a lançar isso. É bom demais falar. É muito legal. Esse relatório tem quantas horas que saiu, Antônio? Tem 9 horas a publicação no site oficial da Kaspersky. 9 horas a publicação, tá? Vocês estão vendo isso aí ao Primeira vivo mão. aqui. Primeira mão aqui, tá? Esse relatório, e olha, eu, assim, Ficou muito bom. muito bom. Assim, depois vocês dão uma olhada aqui, tá? A arte que foi feita, eu particularmente achei incrível, tá? Eu vou compartilhar esses links com o Gustavo, depois ele vai realizar esse envio para vocês, tá? Então aqui a gente tem o relatório de 2024 no que tange o MDR ao redor do mundo inteiro, tá? Quando a gente fala sobre. Eu vou pegar aqui o sumário executivo, tá? A gente tem aqui as principais áreas, tá? De ataque, né? Pontos específicos. Por exemplo, a Europa sofreu 40% dos ataques identificados, né, pelo MDR, em termos gerais, tá? Então, a gente consegue ter ali, né, pontos principais, né? Quais foram as principais questões e quais foram os tipos de indústria com maior nível de incidente. A parte industrial, a gente teve 26% abrangendo uma área de ataque absurda, né? A parte financeira com 14%, a parte de governo com 12%.
Veja, né? A industrial deu um choque, né? É um choque. Porque teve um aumento muito grotesco, assim, acho, nos últimos anos também. E lembrando, tá, pro pessoal, como a gente comentou lá no início, somos uma empresa, né, de cibersegurança. Para quem não sabe, a Kaspersky também tem frente para a parte de indústria, Exato. né? Tem ferramentas, né, que é chamado KICS, né? A gente abrevia o nome em si dela, que, por exemplo, faz o nível de proteção para a parte industrial também, né? Exato. Assim, quando a gente fala de indústria, é muito específico. Quanto que, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que agora a Enel para. Todo mundo sem luz, né, em São Paulo. Quanto tempo que a Enel demoraria para fazer o recover disso? Teve a época que teve as chuvas e teve sérios problemas com isso. Teve gente que ficou sem o tratamento. Tinha gente, por exemplo, dentro de casa que tinha um balão de oxigênio ou alguma necessidade de equipamento para sobreviver e precisava de gerador por conta disso. Então, é um ponto muito importante. Quando a gente fala de indústria, quanto custa uma indústria parada? Imagina assim, aí a gente pode fazer um comparativo, né? A gente teve aqui 26% dos ataques identificados para a indústria. Meu, uma coisa é uma indústria parar, por exemplo, de fazer uma roupa e perder dinheiro porque aquela roupa não saiu, por exemplo, né? Agora, do outro lado, imagina que uma indústria, por exemplo, estoura uma barragem, para de entregar água, saneamento básico, energia, ou até mesmo questões gerais. Imagina que a companhia de tráfego, a CT de São Paulo, imagina que todos os semáforos caíssem. Sim. Caos total, entendeu? Já vira um ataque até terrorista, né, cara? Exato, Exato. sobe de escala. Sobe de escala. Cara, eu já até ouvi uma curiosidade, antes de você mostrar aí. Pode falar. Já viu casos também de amigos, colegas que trabalharam na parte, por exemplo, de rodovias, né? CCR, Ecovias da vida. Fala que, meu, tem diversos túneis ali na Imigrantes, né? Sim. E são controlados por servidores. Tu imagina você não suprir, tipo, oxigênio dentro desse. Esse túnel. Cara, é bizarro. Aí pode acontecer, por exemplo, Tragédia. uma tragédia, né? Então, tipo assim, hoje em dia tudo foca um pouquinho mais, né, na parte, por exemplo, de tecnologia. E aí a segurança tem que ter, obviamente. E aí a gente volta. O quanto de tempo que você consegue detectar um ataque cibernético para que isso não ocorra? A gente está fazendo um comparativo de indústria, mas a gente gostaria que vocês pensassem na perspectiva de negócio de vocês. Quanto tempo Você conseguir identificar esse tipo de ameaça sem a visibilidade. Imagina, assim, para parar de fato o negócio de vocês. Eu trago essa pergunta que a gente faz muito para engenheiro de produção, para o pessoal de negócio. Quanto tempo custa o seu negócio parado? Por uma hora, por um dia, por uma semana, por conta de um ataque cibernético que você recebeu um alerta lá na ferramenta, mas não atuou, entendeu? Isso é muito complexo, isso é muito complicado. E assim, você recebeu o alerta, todos os dias aquele alerta ocorrendo. O quanto de energia foi empregado para responder àquele incidente? Então, assim, se hoje em dia, né, tem essa questão, né, de pessoas reduzidas, público reduzido, de fato o MDR pode ser a melhor opção. Tá? Pode ser sim. Só trazer um ponto aqui, ó, por exemplo, aqui a quantidade de ataques, né, por áreas específicas, né? E aí eu vou entregar esse relatório, tá, para que vocês possam ter. E também fazer comparativos. Isso aqui, por exemplo, pode ajudar até mesmo, né, a identificar justificativas de investimento, do porquê que eu preciso desse tipo de ferramenta, entendeu? Então, muitas das vezes, né, a gente fala, olha, eu preciso de uma ferramenta, mas não consegue justificar com números o porquê que eu preciso desse tipo de ferramenta. Esse aqui é um relatório que, de fato, pode ajudar nesse cenário, tá? A gente tem diversas informações, né, incidentes detectados por tempo, por tipo de criticidade, por tipo de área de negócio, abrangência de área de negócio. Então, é bem legal, tá? Vou deixar esse relatório aqui com vocês, tá? Para que vocês possam ler, né? E também verificar as recomendações gerais que a Kaspersky trouxe. Tem literalmente, aqui, ó, saiu hoje, dia 20 de fevereiro, às 9 horas atrás, tá? Então, a gente está mostrando em primeira mão. Em primeira mão. Muito bom. E um tempo de resposta rápida. Isso é tempo de resposta. Não, perfeito. Antônio, cara, a gente gostaria primeiramente de agradecer esse bate-papo contigo. Eu acho que hoje em dia o tempo vale ouro, né? Opa. Você viu que a gente ficou aqui num papo de mais ou menos aí cerca de uma hora, né? Uma hora eu nem percebi, cara. Tem uma hora a gente não percebeu. Eu acho que o conteúdo é muito
muito rico, tem muito mais coisas pra gente conseguir explorar também, tá, pessoal? Mas eu vou deixar para uma segunda parte, eu vou deixar para um convite especial para cada Por um, favor. individualmente também, tá? Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida também, vocês conseguem entrar em contato tanto com o account manager de vocês, né, o responsável comercial, tanto também eu vou deixar o meu contato aqui também, e aí eu vou respondendo, e a gente pode sim marcar uma outra conversa, tá, Com a individual, gente, tá? Pode. com a gente, eu vou chamar o Antônio, ele vai separar uma semana da agenda dele aí, Oxe, vamos aí. vamos aí, ele faz nada das meia-noite às 6, tá, pessoal? Então tá tranquilo. E aí a gente vai fazer esse bate-papo, tá bom? Antes do time de marketing não me dar uma bronca aqui também, tá, pessoal? Como um clichê ali, todas as vezes, né, a gente faz um sorteio, tá bom? Do nosso mascote. Pega o nosso mascote aí, Antônio, Aí, ó. tá? Ele é super fofo. Tem ele e tem também o próprio da Kaspersky, tá? A gente vai fazer um sorteio, tá bom? E vai enviar para todos que participaram aqui do nosso bate-papo. Beleza? Cara, Obrigado, eu que obrigadão. agradeço. Ele tá convidado sempre aqui, tá bom? Vocês estão convidados também. E fica um grande abraço aí para todo mundo. Beleza? Até a Obrigado, próxima, pessoal. pessoal. Até mais. Tchau, tchau, viu?